Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse relógio da marca Casio, que no caso é o modelo F105W, sendo que esse é um relógio com excelente custo-benefício, que também é muito leve e confortável para utilizar no dia a dia. Então ele é uma ótima opção para quem busca um relógio barato que não chama atenção, ou simplesmente para alguém que quer um relógio que você até esquece que está utilizando ele no pulso. O F105W ele é basicamente uma evolução desse outro modelo, que é o relógio Casio F91W. Eu já trouxe o review do F91W para vocês, ele é o relógio provavelmente o mais famoso do mundo, até porque ele é o relógio que já foi mais vendido na história. É um relógio que está em produção fazem mais de 30 anos, ele tem uma série de qualidades, é um modelo muito clássico, muito bacana mesmo, porém ele tem uma grande desvantagem, que é a questão da iluminação noturna dele. O F91W, todo mundo que tem, conhece, sabe que quando você aperta esse botão aqui, ele liga uma luzinha bem fraquinha ali no canto, que quase não ilumina a tela. Então, quando você está à noite, você até consegue, com algum esforço, ver o horário, porém é bem complicado comparado com o F105W, onde eles melhoraram isso. Então aqui você basta apertar o botão que a tela inteira liga, depois eu mostro para vocês como isso fica no escuro, mas é muito mais fácil de ler as horas aqui com o F105W. No restante, são dois relógios muito parecidos, ele tem dimensões bem próximas também. No caso, o F105W é um pouco maior que o F91W, como vocês podem ver aqui. Ele também é um pouquinho mais largo e também é um relógio, mas embora eles tenham tamanhos um pouco diferentes, eles têm o mesmo peso. Ambos os relógios pesam aí só 21 gramas. Então, as medidas do modelo F105W são 91 mm nesse sentido, 35,4 mm nesse sentido e 9,6 mm de altura. Então, além de ser um relógio muito leve, ele também é um relógio menor e por isso eu gosto muito de utilizar tanto ele quanto o modelo F91W para dias que eu quero um relógio mais discreto ou simplesmente para utilizar dentro de casa. Normalmente, para o resto do meu EDC, eu prefiro os relógios da linha G-Shock, como por exemplo os G-Shock 5610 ou até mesmo aí os 5600. Porém, a linha 5600 e 5610 ela é muito mais resistente, é claro que ela tem uma resistência a choque muito maior que os modelos da linha F105W, porém são relógios também bem mais espessos e também bem mais pesados. Se eu não me engano, esse aqui pesa 49 gramas, enquanto esse aqui pesa aí 21 gramas, então menos da metade. É claro que a gente também tem uma diferença muito grande na questão da resistência à água. Então, os relógios da linha G-Shock são resistentes até 200 metros de água, então você pode nadar e tudo mais com eles sem a mínima preocupação, enquanto os modelos da linha F105W e F91W são apenas water resistance, ou seja, são relógios apenas resistentes à água. O que isso significa é que a Casio recomenda para vocês que não mergulharem com esse relógio. Então você, por exemplo, não deve submergir ele, utilizar ele na piscina nem nada. Porém, tem muita gente que pega o F91W, principalmente no review dele, muita gente comentou que usa o relógio no mar, que usa o relógio na piscina, toma banho com o relógio faz anos e nunca deu problema. Porém, eu aqui gravando o vídeo para vocês não posso dizer que esse é um relógio que vai aguentar isso, justamente porque a Casio não recomenda para isso. Então, se alguém arriscar utilizar assim e se eu tiver dito que o relógio é realmente a prova d'água, que você pode usar ele na piscina e estragar, eu vou ser o culpado. Então, por isso eu digo para vocês que são relógios que eles são apenas resistentes à água e você pode, por exemplo, aí, tomar uma chuva, lavar a mão ali, acabar caindo alguns respingos nele, mas não são relógios que eu recomendo para vocês mergulharem com. Então a pulseira do F91W é exatamente igual à pulseira do F105W. Vocês podem ver uma pulseira que tem aqui a parte da Casio feita em plástico, uma pulseira bem maleável, então ela é bem fininha, acaba sendo bem confortável também. E o modelo F105W, aqui na parte em que a pulseira encaixa na caixa, vocês podem ver que a pulseira aqui fica visível nessa parte. Enquanto com o modelo F91W a pulseira vai ali por dentro. Então a gente tem essa diferença. Nos dois a pulseira é simplesmente presa por um pino ali. E é uma pulseira que ela tem então aí 23 centímetros totais. O F105W ele vai sair um pouco mais caro aí que o modelo F91W, sendo que vai sair na faixa aí de 30 e 50 reais mais caro que o F91W, sendo que o F91W está disponível numa variedade muito maior de cores. Então eu acho que se você quer um relógio para coleção, se você quer um F91W, justamente por ser um relógio muito clássico, um relógio que todo mundo deveria ter na coleção, eu acho bem interessante ele, mas se você busca simplesmente pela funcionalidade, eu acho que o quanto eles cobram a mais pelo F105W, justamente por essa questão da iluminação melhor, vale sim a pena, sendo que ele vai sair aí mais ou menos metade, por exemplo, que o G-Shock 5600. O 5610 acaba sendo um pouco mais caro, eu também vou deixar o link para compra de todos esses relógios aí na descrição, sendo que eu vou deixar os links para compra lá na Amazon. Lá na Amazon a gente tem uma série de vendedores que vendem esses relógios, então, por exemplo, o F91W e o 5600 eu comprei na Cia dos Relógios. Esse F105W agora eu comprei numa loja que chama Tokai Importados, um vendedor lá na Amazon que chama Tokai Importados, sendo que os G-Shock 5610 eu já comprei, se eu não me engano, era Real Times,
e Palo Shop, que chamavam as lojas em que eu comprei esse relógio e deu tudo certo. Eu recomendo para vocês essas lojas. Então são dois relógios que eles possuem o mesmo módulo. Se eu mostrar a caixinha que ele vem, eu achei uma caixinha muito bacana pelo preço do relógio. Então se você quiser dar ele de presente, uma caixinha aqui até que bem caprichada, sendo que ela tem uma tampa meio magnética aqui. Então vocês podem ver, ó, tem uma tampa que ela tem uma certa resistência para abrir. E abrindo aqui o relógio vem então nessa almofadinha, sendo que ele também conta aí com essa parte aqui vem presa na pulseira. Ele tem então o papel da garantia e ele também conta com a questão do manual do módulo. Esse módulo, então, o 3298, ele é o mesmo módulo do modelo F91W, então a parte realmente do funcionamento do relógio é a mesma e o que vai mudar é a questão da iluminação. Por o F105W, a Casio diz que a bateria deve durar mais ou menos 7 anos. É claro que isso vai variar muito conforme você utilize mais a função, por exemplo, aí, da iluminação e também as funções sonoras, como por exemplo o alarme e o bip de hora. Então esse é um relógio muito simples de mexer, ele tem aqui apenas 3 botões, a gente pode ver aqui as inscrições que ele tem ali também. Tem a parte escrito Casio, Alarme Cromo, o Illuminator, que é da questão da iluminação, e ele também tem aqui um resumo dos 3 botões. Então a gente pode ver que desse lado ele tem esses 2 botões e desse outro lado ele tem apenas um botão. Se você aperta esse botão da direita aqui, ele vai simplesmente mudar o formato entre 12 e 24 horas. Então, por exemplo, agora são 23h42 da noite, mas se você aperta esse horário aqui, ele vai deixar como se fossem sempre o horário entre 0 e 12 horas. E ele também mostra o dia do mês e o dia da semana. Esse é um relógio que ele sabe quantos dias tem cada mês. Então, por exemplo, ele sabe que fevereiro tem 28 dias, que os outros meses vão ter aí entre 30 e 31 dias. Então, você não precisa ficar ajustando isso. E aqui a gente também tem 2 indicadores que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco para que servem. Então, voltando aqui para 23, se a gente apertar uma vez, a gente vai para o alarme. Então, aqui você consegue setar a questão do alarme. Aqui ele está tanto com o bip de hora como com o alarme ligado. Sendo que se a gente apertar aqui, ele vai desativar os dois. Aqui a gente tem só o alarme ligado, então você pode setar para 1 hora e todo dia ele vai apitar nesse horário. Inclusive, uma curiosidade é que o alarme do módulo 3298 é bem mais alto que o alarme dos modelos da linha G-Shock, como por exemplo aqui o 5610. E aqui então a gente também tem a questão de se você apertar mais uma vez, ele liga o bip de hora. O bip de hora, o que significa, pessoal? Toda vez que virar o horário, ele vai fazer esse barulhinho. Então eu acho isso bem interessante, né? Às vezes eu deixo eles desligados para os meus relógios não ficarem apitando todos ao mesmo tempo, porém quando eu estou com eles no pulso eu acho bem bacana deixar isso ligado porque ajuda bastante a ter uma noção de como o tempo está passando. Então às vezes você está fazendo uma atividade, você está distraído ali e você escuta o bip de hora, você pensa, putz, já passou 1 hora, então já são 3 horas, já são 4 horas, é uma função que eu acho bem interessante. Então, sempre que você faz alguma modificação em algum dos modos, quando você aperta aqui, ele volta para a questão do horário. Se você não fizer nenhum tipo de modificação, primeiro ele vai para o alarme, depois ele vem aqui para a função do cronômetro. Na função do cronômetro, basta você apertar esse botão aqui para liberar e para pausar, sendo que se você quiser zerar, basta apertar esse botão. Apertando mais uma vez, então aqui a gente volta para a questão do horário, sendo que se você apertar primeiro para o alarme, depois para o cronômetro, depois vir para cá, você vem na questão de poder ajustar tanto os dias como o horário mesmo. Então apertando aqui a gente passa, por exemplo, para ajustar as horas, para ajustar os minutos, para ajustar ali o mês, então a gente está em maio, depois a gente pode ajustar o dia da semana, o dia do mês, o dia da semana, e aqui a gente volta então para o normal. A tela do relógio, então, entre aspas, aí, o vidro dele, no caso, é feito de resina também, então é um material que ele é mais propenso a riscar, por exemplo, do que o material utilizado nos modelos da linha G-Shock, que utilizam cristal mineral. E outra vantagem que o G-Shocks tem também é a questão que o vidro ali, como vocês podem ver, fica protegido por essa parte aqui de plástico. No caso, o polímero, o bezel, então você pode, por exemplo, com o G-Shock vir, bater ele, raspar ele em uma série de superfícies, enquanto com os modelos dessa linha quadradinha um pouco mais barata, o vidro aqui no final é uma resina que fica acima da caixa. Então, por exemplo, você não pode vir e riscar ele daquele jeito, senão você vai acabar riscando seu relógio. É uma desvantagem, mas pelo preço dá para entender, não tem como colocar um material melhor nessa faixa de preço. E a bateria que eu comentei para vocês é uma bateria que dura 7 anos e é uma bateria do tipo CR2016. Então aqui a gente tem algumas informações no caseback, tem a questão do módulo, do modelo dele, tem a questão de seu water resistance, esse aqui é feito na Tailândia e também ali tem o escrito da Casio. Aqui a gente tem 4 parafusos do tipo Phillips que seguram aqui o caseback, no caso a tampa da caixa, né? E
Então agora eu quero comparar para vocês a questão da iluminação noturna dos relógios. Então ali a gente tem o G-Shock 5600, o F105W no meio e o F91W na esquerda. Então eu vou começar com o modelo F91W. Então apertando aqui o F91W, vocês podem ver realmente que a luz ali chega a ser vergonhosa. No vídeo fica realmente muito difícil de ver, mas pessoalmente eu consigo chegar ali a ver os segundos. Então, por exemplo, agora dá para ver ali 3, 4, tudo mais. Mas no vídeo nem aparece. Com o F105W é muito mais tranquilo de ver, então vocês podem ver, você vê sem dificuldade nenhuma. E aqui só para comparação a gente também tem então o modelo, o G-Shock 5600. Com o F105W, simplesmente quando você aperta aqui a luz, então você aperta, ela liga, você solta, ela desliga. Com o modelo da G-Shock, você aperta, ela fica ligada um tempo, então por exemplo aqui eu apertei, se depois aí, se eu não me engano, de 3 a 5 segundos, ela vai e apaga. Então agora voltando para o vídeo, tem um spoiler de um outro modelo que eu também vou trazer o review para vocês, que é o Casio MR-W200H. Então esse aqui só quem ficou até o final do vídeo viu, e esse relógio é um relógio que eu estou esperando apenas voltar ao estoque sendo vendido e entregue pela própria Amazon para trazer o review para vocês. Quando eu estava gravando eu esqueci de comentar, mas é assim que o relógio fica no meu pulso. Eu acho que para o vídeo de hoje era isso. Eu já falei, comentei bastante sobre o que eu queria falar do modelo F105W. Lembrando que eu vou deixar o link para todos esses relógios aí na descrição. E quando vocês compram pelos meus links, vocês também me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Para o vídeo de hoje foi isso e até a próxima. Falou, pessoal!